O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Capítulo 1, Livro 2, O Mundo Espírita ou dos Espíritos, Princípio Vital. Diferentes ordem de espíritos. Pergunta 96. Os espíritos são iguais ou existem entre eles uma hierarquia? Então, todos os espíritos são todos eles de uma mesma faixa de vibração ou tem diferença de hierarquia nisso? Resposta: eles pertencem a diferentes ordens, segundo o grau de perfeição que alcançaram. Então, depende do grau de evolução que eles estão, existe uma ordem de evolução. Aqui nós colocamos assim um quadro para a gente ter uma visualização melhor. Espíritos, então, espíritos de ordem, primeira ordem, espíritos puros, a primeira classe. Espíritos da segunda ordem, bons espíritos, tem 4 classes. E na terceira ordem, espíritos imperfeitos, tem 5 classes. Nós vamos ver a seguir. Na pergunta 97. Há um número, ou existe um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Quer dizer, existe um número quantitativo limitado dessa ordem? O número é ilimitado, pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação, ou seja, começa em determinado ponto e termina em outro. Uma linha de demarcação limítrofe. E assim se pode multiplicar ou restringir as divisões à vontade. No entanto, se levarmos em consideração as características gerais, pode-se reduzi-las a 3 principais, para que possamos melhor compreender. Na primeira ordem, os que chegaram à perfeição são os espíritos puros. Nós vemos aí na pirâmide, né? Espíritos puros. Na segunda ordem, a intermediária em amarelo aí, os que chegaram ao meio da escala, o desejo do bem e a sua preocupação. Na terceira ordem, que é ali a base da pirâmide, o início, na parte vermelha, todavia, na base da escala, são os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam esse avanço. Então, quer dizer, eles estão ali no princípio da sua evolução. Pergunta 98. Os espíritos da segunda ordem só têm o desejo do bem? Terão igualmente o poder de fazê-lo? Quer dizer, então só eles desejam o bem e têm eles a capacidade de promover o bem? Eles têm esse poder dependendo do grau de sua perfeição. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas todos ainda têm provas a sofrer. Então, na ordem, nessa segunda ordem, ainda tem provas a sofrer. Pergunta 99. Os espíritos da terceira ordem, lembramos lá da base da pirâmide, são todos essencialmente maus? Não, uns não fazem o bem e nem o mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião para praticá-lo. Quer dizer, então, quando conseguem a ocasião, né, de praticar o mal, eles vão ficar felizes, né? Todavia, existem os espíritos levianos ou galhofeiros, mais travessos que maldosos. Então, às vezes eles são mais bagunceiros do que maldosos, que se comprazem mais na malícia que na maldade. Quer dizer, mesmo assim eles têm prazer, né? Encontrando o seu prazer em mistificar, em causar pequenas contrariedades, das quais se riem. Então,
às vezes eles se manifestam e dão respostas, né, para as pessoas que elas desejariam ouvir. E aí eles se riem dessas respostas, né, porque as pessoas seguem piamente o que esses espíritos orientaram. E aqui também há de se pensarmos, né, que uns não fazem o bem e nem o mal. Então, quando você não faz o bem, às vezes você pode estar fazendo o mal. Então, se você está vendo ali um buraco, está vendo a pessoa, uma criança próxima, e ela vai cair naquele buraco. Se você não for lá e tentar ajudá-la, ela vai cair e você vai ver ela cair. Você é responsável por aquilo. Então, você não fez o bem, você também não fez o mal, mas você deixou de fazer o bem. Com isso, né, nós terminamos essa parte do capítulo, diferentes ordens de espíritos.